Então, meus amores, foi assim. Vou começar a contar, tá? Como tudo aconteceu e como minha mãe reagiu. Gente, foi assim. Eu vim pra cá, pra casa do meu namorado. A gente era namorado, tá? No início. Eu vim conhecer uma tia dele, eu acho. Eu acho que foi nesse dia. Que ela é de longe, tá? Aí eu vim conhecer ela, né? Tudo certinho. É, não foi na casa do meu namorado mesmo. Foi na casa da mãe, da avó do meu namorado, do avô do meu namorado, tá? Aí nisso, a gente veio embora, tá? E a mãe dele ficou lá na tia dele, tá certo? E nisso aconteceu, né? Já era. Como é que eu falo pra vocês? Aconteceu. Pronto, terminando aí. Passou uns 3 dias, eu acho, sem ninguém saber, tá? Mas assim que eu cheguei em casa, eu contei pra uma pessoa, que eu não vou citar o nome daqui, nem vou dizer quem é, tá bom? Eu falei pra uma pessoa, né, tudo que tinha acontecido, tal, tal, tal. E uma pessoa da minha família jogou uma verde, tá, pra essa pessoa. E ela perguntou se ela estava sabendo do que aconteceu. Aí essa pessoa da minha família perguntou se era do que eu tava passando, tá? Porque eu tava com começo de depressão, sabe? Essas coisas. Aí ela perguntou se era isso. Aí ela disse que não, era outra coisa. Aí contou o que era, tá certo? Contou. Aí eu tava na escola, tá? Assim que eu cheguei da escola, minha avó, tá sentada lá na paradinha. Gente, quando eu vi minha avó sentada naquela paradinha, então eu já disse, já descobriram tudo. Então, sentada na paradinha, disse assim, me chamou e disse que queria falar comigo, tá? Que queria falar comigo e tal. E quando eu descesse, trocasse de roupa, deixasse minhas coisas lá em casa e viesse lá pra casa dela, tá? Lá pra cima. No caso, minha mãe mora lá embaixo e minha avó mora lá em cima, perto da pista. Então, quando cheguei em casa, falei com minha mãe nem falou comigo que ela tava com raiva, tá certo? Porque não era pra ter acontecido, né? Assim, não era pra minha família ter descobrido assim, mas como descobriu, e aconteceu. Aí eu subi lá pra cima, tudo. Aí minha avó me chamou pra um quarto, tá? E perguntou, eu fiquei sabendo tal coisa, que aconteceu, que eu disse que era mentira, tá? Porque eu não queria que ela soubesse. Aí depois minha avó disse que tal pessoa tinha falado que era verdade, que tudo, tal, tal, tal. Aí minha avó disse que agora eu tenho que morar com ele, né? Que tinha que formar. Eu não formar uma família, mas ficar assim junto com ele, porque já que aconteceu, né? Que ele foi meu primeiro, tá? Então aconteceu e eu tinha que morar com ele, tá? Então, acho que no mesmo dia ou no outro, minha avó foi, conversou pelo WhatsApp com a mãe do meu marido, né, atual, e disse que queria conversar com eles e tal. Aí chegou o dia que eles conversaram. Gente, quando eu lembro dessa história, dá vontade de chorar. Lá, porque foi muito emocionante, tá? Peraí que eu volto. Então, chegou o dia, né, como eu tava falando pra vocês, o pai dele, ele e a mãe dele foi lá na casa da minha avó, conversaram, né? Que como eu era muito nova, a família dele era pra ter responsabilidade, né? E tudo isso. Aí eles vieram pra me levar no mesmo dia, tá? Mas eu não quis. Eu quis ir no outro dia, porque eu tenho que arrumar tudo, né? Então, no outro dia eu mandei uma mensagem pra ele e ele veio lá na minha casa, tá? E veio me buscar, né? Aí, quando eu tava arrumando as minhas coisas, é,
A minha mãe disse que não era pra ele. Que não era pra ele me buscar, tá na casa dela. Era pra me buscar lá na casa da minha avó. Aí eu expliquei pra ele que eu estaria lá na casa da minha avó, que ele fosse lá, que minha mãe não queria me ver saindo, né? Porque ela ia ficar triste e não ia aguentar, tá? De, de ver, né? Eu indo embora. Gente, quando eu conto essa história, eu fico emocionada. Porque é triste, né? Sair de dentro da casa da mãe da pessoa. É muito triste, né? Eu sempre vivi com minha mãe. O meu pai não era ausente, tá na minha vida. Ele deixou minha mãe quando eu era pequena. Então eu só tinha o apoio dela e dos meus avós, que sempre cuidaram de mim, tá? O meu pai, como eu falei, não era muito ausente, tá, na minha vida. Só minha mãe e meus avós, tá, que me criaram desde pequena. Então, como eu falei antes, né, eu falei pra ele pra me buscar na casa da minha avó, porque minha mãe não queria me ver saindo de casa, né? Então eu respeitei isso dela. Na hora que ele disse que tava vindo pra me buscar, eu fui lá pra casa da minha avó. Fiquei lá esperando ele. E depois a gente veio aqui pra casa dele, tá certo? Desculpa aí se eu tô falando um pouco baixo, tá? Aí quando eu tava arrumando minhas coisas e tudo, minha mãe, tá, tinha comprado uma escova, tá? Uma escova rotativa que deixa liso o cabelo molhado ainda, ela lisa, tá? Aí eu fui. E uma prancha pra mim. Aí eu fui entregar, né, a ela, que como foi a que tinha comprado, era dela, né? Só que eu usava porque ela não gosta, tá, de estar usando essas coisas. Porque como o cabelo dela é cacheado, aí ela não gosta. Aí eu entreguei e ela disse que eu podia ficar com a prancha e ela ia ficar com a escova, né? Ela ia ficar com a escova, ia vender, já que ela não gostava. Aí certo, eu trouxe a prancha pra cá, né? E tudo bem. Aí ela me mandou uma carta dizendo que não era pra eu ter feito isso, mas, mas ela ia estar comigo em tudo que eu precisasse, né? E essa foi a parte que mais doeu, tá? Que eu mais fiquei triste. Eu não sei se eu ainda tenho essa carta. Se eu tiver, eu mostrei pra vocês. Vou ver. Gente, eu procurei ali e tá aqui a carta, tá? Eu tenho ainda e vou estar aguardando sempre, tá certo? Com tudo isso que aconteceu, ela se sentiu culpada, tá? Me pediu desculpa por não ter sido a melhor mãe, né? Mas ela sempre foi a melhor mãe, tá? Ela sempre me deu de tudo, lutava pra nunca faltar nada pra mim. E eu saí de casa nova. Me arrependo sim, tá, gente? Mas eu tô feliz, tá? Mas como todo mundo se arrepende um dia, eu me arrependi, tá, de ter feito isso com ela. Ela confiava muito em mim, tá? Ela deixava eu dormir na casa do meu namorado e tudo. Só que aconteceu isso, né? E a confiança não é mais como era antes. Então, tudo certo, né?
Depois dessa carta, eu mandei outra para ela. Me deixou muito triste, tá? Quando vi essa carta. Então, tudo bem, né? Depois, quando eu vim pra casa do meu namorado, ela mandava mensagem dizendo que era pra eu voltar pra casa, que não conseguia viver sem mim, porque ela era muito junta comigo, tá? Tudo que acontecia comigo, eu falava pra ela, tá? Então a gente era muito junta, tá? A gente era muito junta. Então, eu também convivi com ela 14 anos, né? Só era ela, minha avó e meu avô por mim. Como eu falei, meu pai não era ausente na minha vida, tá? Então eu só tinha elas. Só tinha eles, tá, na minha vida. Então tudo isso aconteceu. Me arrependo sim hoje. Mas estou muito feliz hoje também, tá certo? Então, gente, a história foi essa. Eu vim pra casa do meu namorado. Passei, eu acho, um mês, eu acho, na casa dos pais deles. Os pais deles construíram uma casa pra gente, tá? E hoje a gente tá morando aqui na casa que os pais deles fizeram pra gente, tá? E estamos aqui até hoje, né? Pretendo ficar com ele pra sempre. Não pretendo encontrar outro, tá? Se as coisas não der certo, a gente resolve, né? Pra ficar tudo certo. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like topado, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma notificação. E um beijão, tá? E o vídeo foi esse. Foi um pouco da reação de como minha mãe reagiu e como ela ficou depois de tudo isso.